sobre esse assunto, a gente recebe a farmacêutica e bioquímica Carol Rocha. Carol, muito boa tarde. Já começo te perguntando se você pode dar uma geral do que está acontecendo, porque quando envolvem produtos de limpeza do dia a dia, a gente acaba perdendo a noção da gravidade da situação. Então, se você puder nos dizer o quão grave é essa situação, já para a gente começar o papo, eu te agradeço. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Então, obrigada antes de mais nada pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre o que que a gente que está na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente pode observar antes de que esse tipo de problema aconteça, né? Então, a primeira coisa são as características do produto. A gente percebe que ele geralmente tem ali um aspecto transparente, não tem uma turbidez. A turbidez, que seria, né, não enxergar direitinho o outro lado da embalagem, pode impactar, pode indicar a presença de algum agente ali, possivelmente contaminante. Então, é importante que a gente consiga já observar o cheiro, né, que sempre é muito característico, a gente sempre espera, inclusive, que a gente tenha uma fragrância agradável ao usar produtos de limpeza. Então, são indicadores quando a gente faz essa utilização aí no nosso dia a dia, né, que ainda bem, né, que a consumidora conseguiu identificar, relatou e foi detectado na época. Né? E agora o que acontece, né, o que a gente enxerga, o que tem acontecido agora, são relatos, né? A Anvisa volta lá depois dessa notificação para verificar se as boas práticas de fabricação foram cumpridas, né? E aí eles observaram que realmente existiam ainda falhas graves e gravíssimas com relação a esse aspecto. E aí a gente, o que que nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade brasileira, a gente pode fazer, né? Observar se vai existir manifestação de alguma coceira, alguma irritação na pele, e identificar os produtos aí da sua casa, se eles realmente, né, têm essa terminação 01 para você separar e observar o que já foi usado. Já usou? Então agora observar se vai surgir alguma coisa ou não, né? Alguma manifestação clínica na pessoa. Carol, eu queria que você fizesse para a gente uma diferenciação. Fala o seguinte: eu tenho amigos, por exemplo, que vão fazer uma limpeza na casa, e ainda bem o brasileiro é conhecido por ser limpo, mas eles pegam vários produtos de limpeza que tem em casa, mistura tudo, fica aquele cheiro pesado, e isso é perigoso, independentemente do fato do produto estar com qualidade. Por que que eu te pedi uma diferenciação? Eu quero entender o que há de errado nesse lote desses produtos da IP que fazem com que eles sejam ainda mais, tragam mais riscos ainda à saúde da gente. Independente da marca, tá? Independente da marca, misturar produtos de limpeza nunca é recomendado. Muita gente tem o hábito de pegar, por exemplo, vinagre e misturar com outros produtos, com água sanitária. Quando você faz esse tipo de mistura, você vai fazer com que vapores sejam gerados a partir dali, porque o vinagre contém ácido acético, por exemplo. E quando a gente faz uma mistura com outro produto de limpeza, você vai provocar uma reação química ali e emitir vapores. Se você pegar e observar, às vezes pode acontecer de você colocar a mão no álcool, né? Tipo, vou pegar um álcool aqui, vou limpar minha mão e depois você enxágua. Se você observar, você vai perceber que vai aquecer a sua mão. Fala, nossa, esquentou. É porque só a reação, só a água com o álcool já tem uma reação que faz essa liberação de calor e que vai emitir vapores. Então, assim, nunca é recomendado, independente de marca, você fazer qualquer tipo de mistura, isso jamais, tá? A gente tem casos aí de intoxicação domiciliar por causa desse tipo de mistura, nunca é recomendado. Mas no caso desses produtos da IP, o que é que a Anvisa está anunciando que pode ser prejudicial para os consumidores? Olha, de acordo com a resolução que eles liberaram, né, a resolução da Anvisa, que é a 1834, né, que foi emitida, eles disseram que houve descumprimento de boas práticas de fabricação de saneantes. Então, eles perceberam que lá na indústria tinham falhas graves e gravíssimas e que isso poderia estar culminando em indicando risco para a segurança sanitária. Então, assim, não dá para saber exatamente, por meio desse relatório, dessa resolução que a Anvisa emitiu, que é de acesso público, não fala quais são os riscos. Então, por exemplo, a gente não sabe se o risco é microbiológico, ele fala que tem, né, uma contaminação, que existe uma possibilidade
de contaminação microbiológica, então ele cita isso nessa resolução, mas não teve nenhum teste que falasse, olha, realmente a gente identificou micro-organismos. Não, de acordo com como está aqui na fábrica, a gente percebe que pode ter um alto risco de contaminação e por causa disso houve a suspensão e a distribuição da venda desse produto nos mercados. Carol, o que é que você acha que o consumidor pode fazer? Não apenas num sentido de se proteger, você já deixou claro aí, e eu já avisei para esses meus amigos pararem de ficar misturando as coisas dentro de casa, isso aí a gente já sabe, apesar de muita gente fazer, mas me pergunto também o que é que a pessoa pode fazer agora, que ela sabe que há esse risco nesses lotes. Como é que ela busca não ter contaminação, ou mesmo saber o que é que ela pode fazer a partir da empresa? O que que o consumidor pode fazer, né? Quem tem esses detergentes, essas lava-louça em casa. Certamente a indústria, a IP, vai fazer uma análise microbiológica desse lote, certamente. Vai fazer tudo isso. O que que você que está em casa precisa fazer? A gente chama isso de segregar no laboratório. Quando a gente recebe um material químico no laboratório, a gente segrega e observa, e a gente chama que esse material está em quarentena. Então, você vai botar o seu produto de limpeza em quarentena, vai pegar uma caixinha de papelão, vai colocar todos esses detergentes, esses produtos de limpeza que estão aí indicados pela Anvisa, que precisa ser recolhido, e você vai guardar num local na sua casa onde ninguém tem acesso até que a investigação completa seja terminada, porque a empresa ela tem 10 dias para poder fazer essas verificações e ter uma resposta, dar uma resposta para a Anvisa. Então, nesse período, é o período que a gente deixa aqui em quarentena os produtos. Não se usa, não joga no lixo, não joga no aterro, não joga na água de casa, no esgoto de casa. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer? Tem que aguardar a resposta oficial da empresa, deixa a indústria trabalhar, deixa ela fazer as análises dela, emitir um relatório oficial sobre realmente o que está acontecendo, se existe contaminante microbiológico mesmo ou não, né? Para que ela possa fazer o recolhimento adequado e fazer a destinação adequada desses micro-organismos. Porque se caso haja realmente a presença de pseudomonas aeruginosas no detergente, de fato, é um caso que é um risco mesmo à saúde pública. E aí precisa de uma intervenção e uma segregação adequada para que a gente não faça também uma, uma distribuição, né, no nosso ambiente, no nosso meio ambiente, deste detergente que precisa ter uma destinação final adequada. Agora você me deixou curioso. Esse micro-organismo que você citou, que é o que a gente também citou, né, sobre a cliente que havia feito essa reclamação antes da Anvisa, o que é que ele pode causar, não apenas no ser humano, mas você falou aí, acho que essa informação, inclusive, é nova para mim, importantíssima, da necessidade de manter esse objeto em casa, não jogar no lixo, não jogar no aterro, não jogar na água, não jogar no esgoto, para que, caso haja contaminação, ela não se espalhe. Mas por que que ele é tão, né, tão grave, esse micro-organismo que você citou? É porque a Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria que geralmente ela é difícil o tratamento. É um tipo de bactéria que pode ter o que a gente chama de resistência a antibióticos. Para a gente saber se essa cepa que está, ou possivelmente esteja, né? A gente não sabe, precisa esperar que a indústria faça o trabalho dela, né, de investigação dentro do controle de qualidade dela. Mas caso realmente confirme que exista a presença de uma pseudomonas, a gente precisa saber, é uma cepa resistente ou não é uma cepa resistente? Primeira pergunta. Sendo resistente, fica difícil quando uma pessoa é infectada por essa bactéria, é difícil ter um antibiótico que consiga eliminar e matar completamente essa bactéria. Então, é importante que a gente consiga realmente identificar se existe realmente a presença desse tipo de micro-organismo para que haja uma destinação final desses produtos de limpeza de uma forma apropriada e que também nós possamos, né, ter condutas. O que, que pode acontecer? Para pessoas como eu, como a maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo, que são pessoas com sistema imunológico normal, a incidência, o risco de desenvolver uma doença é muito baixo, porque a nossa pele é uma proteção do nosso organismo. Então, se a nossa pele está completamente íntegra, se não tem feridas, se não tem, por exemplo, qualquer tipo de exposição, você já tem uma proteção. O risco maior acontece quando existem pessoas que são mais imunodeprimidas.
que são aquelas pessoas que estão em tratamento com quimioterapia, que estão tratando câncer, por exemplo, pessoas que fazem, pessoas que convivem com HIV, mas que não estão fazendo o tratamento adequado, para aquelas pessoas que fazem o tratamento certinho com antirretroviral, que está com uma carga viral baixa, controlada ou até inexistente, e com a contagem de células de defesa alta, é tranquilo. Né? Pessoas que fazem uso, por exemplo, de corticoide, quem tem doença autoimune que faz um uso muito prolongado de corticoide, também podem estar suscetíveis porque dá uma diminuída no sistema imunológico. Então, essas pessoas é que a gente tem que ter uma atenção um pouquinho maior com relação ao uso dos detergentes, caso haja a presença real mesmo desses micro-organismos. Carol, eu vou aproveitar que já deu para perceber o quão você entende realmente do assunto e para a gente finalizar a nossa entrevista, entender um pouco como é que funciona a divisão desses produtos em casa. Agora falando, claro, de produtos que estão feitos certinhos, não tem nenhum problema de micro-organismo nem nada, mas como eu falei para você, infelizmente, muita gente tem essa mania de misturar os produtos, muita gente acaba fazendo essas misturas em casa, correndo risco. De novo, é um elogio, o brasileiro adora ter a casa limpa, adora ter a casa cheirosa, mas isso é arriscado. Então, assim, esses produtos mais comuns do dia a dia que a gente usa, né, para lavar roupa, para lavar louça, como é que a gente pode dividir em casa, fazer esse uso corretinho para que a gente não sofra com qualquer risco dentro de casa por tentar fazer a nossa casa ficar cheirosa? Claro. Eu acho que, assim, quanto mais produtos de limpeza a gente tem, às vezes a gente fica se perguntando: "Pra que tanto produto diferente? É o desinfetante? Limpeza pesada?". Então, primeiro, fazer a leitura do rótulo, sempre o rótulo é importante, deixar sempre longe do alcance de crianças e de animais. Eu particularmente gosto muito de guardar em armários com portas fechadas ou caixas organizadoras fechadas, porque a gente está falando de produtos químicos dentro da nossa casa. Jamais fazer qualquer tipo de mistura, porque isso vai provocar a produção de vapores e a pessoa pode inalar e ter um problema respiratório que é preocupante. Então, em casa, sempre guardar em lugares altos, longe do alcance de crianças e animais. Ou, se não tiver lugar alto, se for no chão, colocar em caixas que sejam aquelas caixas organizadoras, né? E o mínimo possível. Detergente para lavar louça, água sanitária para pegar algumas gotinhas, porque não é litros, é uma outra coisa que eu acho que é curioso, as pessoas usam uma quantidade muito grande de água sanitária, sendo que uma colher de sopa é mais que suficiente, por exemplo, para você diluir na água, sem nada, para você desinfetar, por exemplo, o banheiro da sua casa. Então não precisa pegar e jorrar água sanitária na casa, não precisa. Ele já tem uma ação desinfetante bem potente, né? Não precisa disso tudo. E aí usar os outros desinfetantes que tem um aroma, mas sem misturar. Usa uma coisa, enxágua, depois usa outra, para deixar a casa gostosinha, cheirosinha, do jeito que o brasileiro gosta. Exatamente. Eu sempre gosto de brincar que você aprende que você tem que dosar os produtos de limpeza quando você vai morar sozinho. Porque quando você mora com seus pais, você vai lavar uma louça, você entope a bucha ali com o produto de limpeza, você bota muito sabão para lavar a roupa, você vai morar sozinho, você começa a usar menos porque você percebe que é você que paga. Então fica aí também até essa dica, para que não doa nem no bolso, nem traga nenhum problema de saúde, tudo com moderação. Carol, muito obrigado, ótima conversa com você, muito elucidativa. Fica à vontade para voltar sempre aqui no Agora Metrópolis. Muito obrigada pelo convite e vamos segregar esses produtos aí e aguardar a resposta da indústria, que com certeza em breve ela vai se pronunciar. Beijo a todos.